Muito bom dia, irmãos. Cumprimentamos em nome do Senhor Jesus Cristo os irmãos da Igreja Batista de Esgueira. Falo aqui, eu sou pastor Alan Hart. Estou aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Trindade, na cidade de Kansas City. E convido-vos a assistir essa pregação por um pouco de tempo. Um pequeno resumo das nossas atividades. Nós entramos em Portugal em 1990, nas Ilhas dos Açores, e mudamos para a cidade de Aveiro por volta de 1999 e ficamos até 2008 com residência. O ano que mudamos casa para Moçambique, perto da cidade de Beira. Estivemos atualmente no Dondo, a província de Sofala, e nós trabalhamos ali até 2020, quando, por razões de saúde da minha e de minha esposa, nós voltamos para os Estados Unidos definitivamente e tomamos a posição aqui do pastor dessa igreja. Não é uma igreja grande em termos de espaço, temos um espaço grande, mas estamos com por volta de 40 pessoas nos domingos e sempre temos visitantes, mas eu agradeço a Deus por toda a benção que Ele tem nos dado em nossa vida. A vida missionária concluiu com 30 anos no campo de Portugal e Moçambique. E em Moçambique, se tiver a oportunidade de estar com os irmãos em novembro, é planificado, mas eu não sei o que vai acontecer, não é? Eu posso partilhar um pouco de nossa missão em Moçambique, que foi muito mais ampla do que o nosso ministério lá na cidade de Aveiro, especialmente em Esgueira. Então, nós vamos tomar as nossas Bíblias e abrir em Colossenses capítulo 1. Quero falar do assunto sobre esta passagem, Colossenses 1. Vamos ver vários versículos, várias passagens, mas vou falar do assunto de crescer na graça de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Fiz uma série de 4 mensagens aqui na nossa igreja este ano sobre este assunto e quero também falar para os meus irmãos, meus amados ali em Esgueira. Então vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 9 até 11. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Terminamos a leitura. Senhor, abençoe nosso tempo. Estou a gravar no dia 1 de outubro para amanhã, em Esgueira. E, Senhor, eu peço bênção sobre a igreja. Não somente aqui, mas também lá em Portugal. Eu agradeço ao Senhor o pedido que foi feito para eu fazer essa gravação. Seja com meus irmãos lá em Portugal, em nome de Jesus. Amém.
Então, deixe-me falar um pouco. Eu estou a ler, mas os irmãos podem entender que já há 2 anos que poucas vezes eu prego em português. Não tenho pessoas aqui que não entendem, mas a maior parte das pregações que eu faço agora em inglês. Ainda estou a ensinar os meus alunos na África através da internet, mas sou um pouco enferrujado, né? E o facto é que a cabeça já está um pouco mais velha. Mas enquanto lemos esta passagem hoje, creio que o significado não nos fugirá facilmente. Não é difícil ver o que é o desejo do apóstolo Paulo. Que eles poderiam crescer no conhecimento de Deus, como ele falou, e crescendo no conhecimento de Deus. Pedro também escreveu algo muito semelhante na sua segunda epístola. Diz ela assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade, como termina. Amém. Segundo Pedro 3, 17 e 18. O primeiro passo nas nossas vidas espirituais com Deus é conhecer Deus. Porque sem conhecer a Deus, como podemos avançar na vida espiritual? Muitos tentam viver uma vida cristã sem conhecer Deus. E eu digo sinceramente, é impossível. Hebreus 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, não é importante crer que Deus existe. É essencial. É mais que importante. Sem dúvida. Alguém que não vai crer num Deus, senão que acreditamos que Ele existe, creamos que Ele existe. Bem, então o que diremos sobre essas coisas? Conhecemos Deus ou não? E se a resposta é não, meu amigo, como o hino fala, meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Fala com alguém lá no culto. Irmão Manuel e outra pessoa. Procure saber como ter fé em Deus. Não deixa passar para outro dia. Eu tenho certeza que alguém lá tem capacidade de abrir a Bíblia e mostrar a salvação de Deus. Não tenho dúvida. Mas não deixa passar por outro dia. A Bíblia não foi escrita, irmãos, somente para os antigos que viveram naquele tempo, mas também para nós. Falando do Antigo Testamento, Paulo escreveu aos Coríntios: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É 1 Coríntios 10, 11. Então, como podemos conhecer a Deus? A palavra revelação, eu não estou a falar do livro do Apocalipse, que em inglês é revelação, revelation, né? Mas eu estou a falar da própria palavra revelar ou revelação. Quando estamos a falar sobre Deus e usando essa palavra, quer dizer que Ele desenrola a informação sobre a si mesmo para nós. Ele se revela a si mesmo para nós. Ele se revela
em duas formas principais. Primeiramente, em formas gerais, como através da sua criação. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E ele continua, né? Mas os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder, eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sem desculpa, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. É triste. Muita gente foram criados na igreja, aprenderam em pequeno a Bíblia, histórias da Bíblia, histórias de Gênesis, Êxodo, de Adão e Abraão e Moisés e quantos mais? David. E chegam juventude e começam a esquecer. Chegam 30, 40, 50 anos, já não conhecem a Bíblia sequer. Se alguém tivesse uma Bíblia na mão, eles não podiam dizer, é uma Bíblia. Isto é muito, muito triste. Não é exatamente o que ele diz, mas ele diz assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Se não continuamos a glorificar a Deus, começamos a esquecer. Esfriamos. É muito fácil ficar frio, irmãos. E quanto mais frio ficamos, quanto mais afastados de Deus ficamos, a nossa fé enfraquece até o ponto que parece que nem temos fé. Cuidado. Mas também Deus revela a si mesmo em forma particular e especial através de sua palavra. Antigamente Deus nos falou por profetas e reis e escribas. Hoje temos a comunicação divina numa forma escrita. Tenho aqui uma Bíblia na minha mão. Isso é João Freire de Almeida, a nossa Bíblia portuguesa, não é? Versão trinitariana. Gosto, é chamado corrigida, revisada e fiel ao texto original. A ACF, não é? É a Bíblia que nós usamos. Mas temos essa comunicação divina numa forma escrita. Chamamos de Bíblia, composta de duas partes, Antigo ou Velho Testamento, como quer. As pessoas mais velhas diziam Velho Testamento, hoje em dia é mais Antigo Testamento. E o Novo Testamento, 39 livros no Antigo e 27 no Novo, fazendo uma biblioteca de informação sobre Deus e os seus feitos. Isto é uma biblioteca inteira. Então a Bíblia nos fala sobre como Deus revela, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, o Antigo Testamento, não é? A nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele fala do Velho Testamento e do Novo Testamento. Antigamente, Deus falou
pelos profetas, os pais, de muitas maneiras, diz ele, de muitas vezes. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos. Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, isto é Turquia moderno, lá na parte leste, parte oriental, sobre a fonte do Evangelho, de onde veio esse Evangelho, ele falou assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu de Jesus Cristo mesmo o Evangelho que pregava. Irmãos, digo uma coisa, é por conhecer Deus que podemos chegar a conhecer o amor e a salvação que Ele tem para nós, que Ele tem nos dado. Versículo muito conhecido, João, o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viu? Aquele que nele crê. Não é aquele que faz obras, não é aquele que foi batizado, não é aquele que dá dinheiro à igreja, ou qualquer outra obra, é aquele que crê. Como podemos conhecer Deus? É através da sua criação. Eu podia dizer natureza, que muitos gostam de dizer, natureza, mas natureza tira o facto que Deus criou. Eu gosto de falar da sua criação, porque Ele o criou. Criou o mundo, criou os seres no mundo, criou os animais no mundo, todos os bichinhos, né? Todas as plantas que nós gostamos, os ananás e os abacaxis, tudo. E as estrelas, planetas, quanto mais. Deus criou tudo. Então, como podemos crescer no conhecimento de Deus? Conhecemos Deus através de sua criação e a sua palavra. Como dizem os macenas, lá em Sofala, Mafala Malungu, palavra de Deus, Mafala Malungu. Então, como podemos crescer no conhecimento de Deus? Primeiramente, por ler a palavra de Deus. A fonte da nossa fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E agora você vai dizer, mas você falou ler a palavra. Eu não sei se já pensou uma vez porque Paulo diz fé é pelo ouvir. Mas quando ele estava a escrever os Romanos, a Bíblia do Novo Testamento ainda não foi completado. Não foi possível para alguém ter um livro como este e abrir aos Atos ou Efésios ou Tessalonicenses essas cartas, essas epístolas e ler sobre Jesus e ler sobre o trabalho da igreja. Não foi possível. Né? Principalmente, digo sinceramente, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, não foi composto de um livro como este aqui. Foi depois que os chamados Codex, os primeiros livros deste tipo, feito com papiro, aquele papel daquela planta, né? Que foram construídos, mas o Antigo Testamento, o Velho Testamento, estava em rolos de pele de animal, grande, muito grande. Não foi uma coisa que podia pegar na mão. Quando Jesus entrou na sinagoga naquele dia, quando iniciou o seu trabalho na terra, ele chamou o escriba que estava ali, dá-me o rolo de Isaías. O rolo de Isaías era grande. E não era conveniente como este. Este aqui tem páginas. Número de páginas, número de capítulos, número de versículos. É muito fácil chegar a Isaías 61, onde ele leu 61. Mas, para ele, primeiramente, em hebraico, direito à esquerda, não esquerda à direita. Para nós, parece que uma galinha passou na tinta e passou no papel, não é? A não ser que você, né, lê hebraico. Mas
Naqueles dias, fé veio pelos ouvidos, né? Escutando a palavra de Deus pregado. Nós temos o privilégio de ter a palavra completa na nossa mão, mas eles não tinham. Então, pela palavra de Deus. Irmão, podemos crescer no conhecimento de Deus e na graça de Deus pela comunhão com os outros crentes. Por que é que juntamos nas igrejas? Bem, Jesus é que fundou a igreja. Paulo é que plantou igrejas. Barnabé e outros plantaram igrejas. Timóteo, esses outros plantaram igrejas. Foi a ideia de Deus. No fim de Hebreus, capítulo 10, 2 versículos 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, devemos ir à igreja, juntar com os irmãos, mais cada dia, como estamos a ver aproximar o dia do fim. Mas não esqueça de versículo 24. Muitos leem 25, mas esqueçam 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O ministério da igreja local é para o crescimento da pessoa. Se vê em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Qual é a razão que ele deu a esses homens à igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. É uma continuação. O aperfeiçoamento dos santos não é o fim do objetivo dos professores, doutores, pastores, evangelistas. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para fazer ou para a obra do ministério. E a obra do ministério é para edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é uma meta muito grande, irmãos. Mas é o objetivo da igreja. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, lavados em roda por todo o vento de doutrina. Você vê uma coisa na televisão, vai atrás. Ouve uma coisa no rádio, vai atrás disso. Visita uma igreja, vai atrás daquela igreja. Não é como Deus quer. Deus quer que nós fundamos na doutrina da palavra de Deus, que criamos raízes no chão, ficamos fixos, como o Salmo 1 diz, árvores juntamente aos ribeiros da água. Aí é que é abençoado. Criar raízes. Não vai atrás de qualquer doutrina que aparece na sua frente. Alguém bate na porta, tem uma pasta, quer mostrar livro ou quer mostrar a revista. Não, irmãos. Não deixe entrar aqui. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isto mostra perfeitamente o nosso dia, não é? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Está a ver o objetivo da igreja? O objetivo do ministério da igreja? O objetivo da escola bíblica dominical, a hora de pregação, o culto de oração, quanto mais que tem. O objetivo é de crescer e edificar o corpo em amor em Cristo. Então, como podemos crescer no conhecimento de Deus? Lendo a palavra de Deus. Tendo comunhão com outros crentes.
também partilhando a mensagem de Deus com outros. O apóstolo Paulo fez um apelo e um desafio à igreja em Corinto, com um facto muito triste nos dias das primeiras igrejas, e creio para os nossos dias também. 1 Coríntios 15:34, Paulo falou assim: vigiai justamente e não pequeis. Por quê? Alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Devemos viver aqui neste mundo santo, irrepreensíveis, estendendo a palavra no mundo perverso. Mas ele diz, alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Depois disse assim, digo para vergonha vossa. Por quê? Porque eles são os responsáveis. Os irmãos da igreja são os responsáveis de enviar o evangelho para o próximo. Então, podemos partilhar a mensagem de Deus e por isso crescer no conhecimento de Deus, propagando a mensagem de Deus, o evangelho. Ajuda-nos a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então, o crescimento no conhecimento de Deus produz algo em nós? A resposta é sim. Crescendo no conhecimento de Deus nos muda e ajuda-nos a crescer na fé. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas isso é um processo de criar de novo. Nova criatura. Absolutamente, naquele momento que nós criamos em Cristo, somos feitos nova criatura, como diz aqui. Mas as coisas velhas passando e as coisas novas entrando. Conhecimento também de Deus nos traz crescimento na nossa relação com Deus. 1 João 3 fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Deixe-me dizer. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, o processo de santificação, o processo de ficar mais santo, mais como Cristo, é o objetivo. Romanos 8:29, né? O objetivo, o plano de Deus é que todo crente seja como Jesus. Então, o conhecimento de Deus nos muda e ajuda-nos a crescer na fé. Crescimento nos traz crescimento na nossa relação com Deus, como filhos. O conhecimento de Deus nos amadurece no amor de Deus. Filipenses 1:9-11. E peço isto. Paulo falando os filipenses, e não esqueça que ele está numa prisão romana, lá em Roma, na Itália. Está a falar da alegria, umas 15 ou mais vezes falou da alegria, enquanto está na cela na prisão. Falando com essa igreja, ele disse, e peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O desejo de Paulo, outra vez, é que eles cresçam na ciência e no conhecimento de Deus. Já vimos vários textos dizendo a mesma coisa. Quero deixar com
as palavras do Inário Batista, quando deixei Esgueira para entrar em Moçambique. Eu não sei se ainda existem, mas aqueles pequenos inários castanhos, deixei umas 50 ou 40 ou 50 livros. Quando saímos, deixamos ali com a igreja, como deixamos aquelas cadeiras azuis, e há muita coisa que ainda existe, talvez. Mas dentro desse inário tem o hino número 375. O conhecimento de Deus também nos dá segurança na nossa vida que precisamos para ter vitória sobre os desafios da vida. Deixe-me ler as palavras deste hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Irmãos, o Novo Testamento especialmente nos ensina a crescer no conhecimento de Deus. Agora, se você não conhece Deus, você não sabe o que é salvação, que não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, fala com alguém ali na igreja. Alguém pode ter uma Bíblia, mostrar versículos em Romanos, talvez em João, em vários lugares, para você saber perfeitamente que Deus te ama. E este amor de Deus é dado a todos, porque Deus amou o mundo. Não só o mundo dos Estados Unidos, o mundo do Brasil, o mundo da China, o mundo da África. Deus amou o mundo. E amou o mundo de tal maneira como? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa com esta palavra. E eu tenho muitas saudades dos irmãos. Eu não conheço todos os irmãos ali na Esgueira, mas eu conheço alguns. Nós deixamos Esgueira entrando na África, crendo que foi a vontade de Deus. Mas, irmãos amados, nunca saíram do nosso coração. Desejo-vos ver em novembro, se é possível, e talvez podamos tomar um café, ou lanche, ou qualquer coisa, e podemos falar sobre as coisas gloriosas de Deus. Muito obrigado por assistir. Desejo-vos um bom dia. E já que estamos entrando em outubro, eu espero que mês de outubro de 2022, seja mês abençoado a Portugal e lá os irmãos de Esgueira. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado por o tempo que temos aqui. Pela palavra, Senhor, Tua, agradecemos. Pelo Espírito de Deus. Senhor, muito obrigado, porque é o nosso Salvador, é o nosso Criador. Abençoe, Senhor, essa mensagem. Agradeço a ajuda do meu neto, que está aqui, ajudando na cabine do controle do som. E, Senhor, agradeço os irmãos amados lá na Esgueira. Que seja grande bênção para eles. Em nome de Jesus. Amém.